Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Ângela aqui de volta para mais uma aula remota e nós hoje vamos ter muita coisa legal para aprender. Mas você precisa ficar ligadinho aí na nossa aula virtual pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou então ouvir pela rádio da Goiânia FM. Não sai daí, acompanha toda a videoaula, certo? E hoje nós vamos trabalhar todos os sentidos. Aliás, durante toda a semana. Meu nome é Ângela Bandeira, lembram aí? Muito bem. Sou a professora da Rede Municipal de Goiânia e trabalho com a educação infantil. E você está aí do outro lado da telinha me vendo, né? Pela rede social. Mas vamos fazer a nossa oração e vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Oração do dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens me proporcionado. Obrigado por este novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajuda pelos caminhos difíceis. Peço que me dê clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom filho e um bom aluno. Amém. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobre o termômetro do sentimento. Você sabe o que é termômetro? Não? É isso aqui, ó. Termômetro é um instrumento que a gente usa para medir a febre quando a gente se sente com o corpo bastante quente. Geralmente, quando a gente fica doente, aí a mamãe leva a gente no médico, aí ele bota um aparelhozinho aqui embaixo do braço, não é? Ou aqui na boca, que é para sentir a quentura do nosso corpo, para saber se a gente está com muita febre ou não, se a temperatura do nosso corpo está ok. O termômetro do sentimento significa como é que está o seu sentimento. Ele está alto ou ele está baixo? Quando ele está baixo, a gente se sente triste, não é assim que a gente se sente? Cabisbaixo, sem vontade de nada, sem motivação, preocupado. Mas quando a gente está com os sentimentos lá em cima, a gente está alegre, feliz, contente, de bem com a vida, fazendo bem, grato a tudo, não é? De cabeça erguida. E você? Como é que está o termômetro do seu sentimento? Ele está alto ou ele está baixo? Você conversa com a sua mamãe sobre os seus sentimentos? Você fala sobre o que você pensa, sobre o que você sente? Fala com seus amigos? É bom a gente sempre estar conversando com os nossos amigos, os amigos de verdade, viu? Mas principalmente com o papai ou com a mamãe, para a gente dizer o que é que a gente pensa, o que é que a gente sente, o que é que a gente tem vontade, para que aquilo não fique dentro do nosso coração e a gente fique triste. Se alguma coisa estiver te angustiando, se alguma coisa estiver te preocupando, fala com seus pais, fala com seus avós, fala com seus tios, fala com seus irmãos. Sua família são as primeiras pessoas que podem lhe ajudar, tá certo? Não esconde isso de ninguém. Mas vamos de musiquinha, que já já eu volto. Preparar, avançar, o que eu sinto eu posso te mostrar. Preparar, avançar, o que eu sinto eu posso te mostrar. Azul é a tristeza, vamos superar. Vermelho é a raiva, vamos respirar. E a felicidade de amarelo eu vou pintar. Quando estou com medo do roxo eu vou lembrar. Mas tem um sentimento engraçado de expressar. Verde, ó que nojo, é melhor deixar pra lá. Mas tudo bem, tudo bem. O que eu sinto agora eu posso te mostrar.
tudo bem, mas tudo bem. Às vezes não é fácil, mas eu posso confiar. Preparar, avançar. O que eu sinto eu posso te mostrar. Preparar, avançar. O que eu sinto eu posso te mostrar. Então, vocês entenderam a música que tia Ângela cantou? Então, às vezes nós expressamos no nosso rosto e no nosso corpo alguns sentimentos. Sentimentos de raiva, sentimentos de alegria, de tristeza, de dor, de susto. Mas tudo isso a gente precisa expressar, a gente precisa falar, principalmente para a nossa família. Nossa família deve ser as primeiras pessoas a saber o que é que está acontecendo com a gente. E você, criança, quando estiver triste, fala para sua mamãe, fala para o seu papai. Quando você estiver alegre, também fala. Sempre é bom a gente colocar para fora do nosso peito, do nosso coração, tudo aquilo que está acontecendo conosco, certo? Para que o termômetro do sentimento possa ficar assim, ó, equilibrado. Gostaram da aula de hoje? Então, vamos ter cuidado com os nossos sentimentos para que o nosso corpo fique com saúde, ok? E vou passar um desafio bem legal para vocês. Vocês vão desenhar. Lembra da musiquinha que tinha azul, vermelho, roxo, amarelo, verde? Escuta de novo a musiquinha. Volta lá o vídeo e desenha os emojis nas cores que eu cantei na música e tenta desenhar de acordo com o sentimento que eles estão mostrando. Faz esses desenhos dos emojis nas cores da musiquinha, desenha o rostinho dos emojis de acordo com os sentimentos e manda para sua professora, tá certo? E então, gostaram da nossa aula? Que legal! Entenderam? Estão fazendo as atividades, assistindo os vídeos, participando da videoaula. Se lembrem que logo, logo nós vamos estar de volta para as nossas aulas presenciais. E nós vamos poder nos ver. Abraçar não. Nos ver, nos cumprimentarmos e a gente vai ter nossa aula presencial e remota, certo? Mas enquanto não chega o dia do nosso encontro, vamos se protegendo e mesmo quando tiver o nosso encontro, a gente vai precisar de usar máscara, higienizar as mãos, não vai poder se abraçar, vai ficar por enquanto longe de coleguinha, assistindo a aula de longe, certo? Você na sua cadeirinha e a professora lá ministrando a aula, tá certo? Mas isso logo, logo vai passar em nome de Deus. Então, espero que vocês tenham realmente gostado, entendido, participado da aula e até o nosso próximo encontro, tá certo, galera? Cheiro, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. A aulinha hoje é para você, aluno do segundo ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia. Iremos estudar hoje os componentes de História e Geografia. Na aulinha de História, a tia trouxe para vocês a continuação do objeto de estudo Fontes Históricas. Venha para cá, vamos aprender um pouquinho mais sobre as fontes históricas, certo? Então, para que servem as fontes históricas? Então, todo vestígio deixado pelo homem no passado, ele é analisado pelo historiador. Quem é o historiador? O historiador, ele é o profissional que estuda história, certo? São os que conhecemos como fonte histórica. Então, todo vestígio deixado do passado e analisado pelo historiador
são os que conhecemos como fontes históricas, também chamados de documentos históricos. Os vestígios ajudam o historiador a construir a compreensão acerca do passado humano. Então, tudo que é estudado pelo historiador faz com que nós possamos compreender o passado dos seres humanos, certo? Então, fontes históricas ou documentos históricos. Nós vimos na aula passada que eles podem ser visuais, escritos, orais ou materiais. Visuais, fotos, pinturas, desenhos, cartões postais. Escritos, carteira de identidade, carteira profissional, registro de nascimento, carteira de vacina, diários, cartas, revistas, jornais. Orais, cantigas, lendas, entrevistas, depoimentos. Imaterial, brinquedos, músicas, brinquedos, móveis, brinquedos, móveis, vestimentos e etc. Certo? As músicas são orais. Os documentos históricos. O mapa, certo? Ele é um documento histórico. A tia trouxe aqui, para quem está vendo, o mapa do Brasil, certo? Brasil regional, ou seja, as regiões do Brasil. O Brasil está dividido em 5 regiões, representado aí pela cor verde, região norte, cor laranja, região nordeste, que é a nossa região, é onde está o nosso estado, Pernambuco. Branco, região centro-oeste. Azul, região sudeste. E rosa, região sul. E a memória? A memória ela pode ser individual ou coletiva. Individual é toda a memória que a gente guarda, certo? É a nossa história, a gente guarda na nossa memória. Então, a memória visual, ela é composta por sentimentos, ela é composta por sabores, sensações, cheiros, viagens. Então, outro dia, tia passeando, quando passou no canavial, tia lembrou da infância dela, que ela morou no engenho de cana quando era pequenininha. Então, é uma memória individual, certo? Quando a mamãe de tia fazia doce de coco com mamão, quando eu sinto, ou doce da batata doce, quando eu sinto o cheiro do doce, eu lembro da minha infância. É uma memória individual, certo? E uma memória em grupo, são as memórias coletivas. Então, aí, é uma memória afetiva de uma comunidade quilombola, um momento festivo dessa comunidade, onde eles estão dançando. Essa dança vai sendo passada de geração em geração, a nova geração aprende com os mais velhos, e toda a festividade eles estão lá, dançando essa mesma dança, cantando essa mesma canção. Então, é uma memória coletiva e afetiva. E a linha do tempo. O que é linha do tempo? Uma linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos de uma história. E o que é uma sequência cronológica? Uma sequência de tempo, certo? Aqui temos uma sequência cronológica de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. E algumas figuras representando cada ano. Mas a tia trouxe uma outra sequência. Essa sequência é a linha do tempo das constituições brasileiras, certo? E o que é isso, tia? É um documento, é um livro, que ele traz as leis que regem o nosso país, o Brasil. Então, a primeira Constituição foi em 1824. Veja quanto tempo faz. A segunda em 1891, a terceira 1934, a quarta em 1937, a quinta em 1946,
A sexta, em 1967, houve uma emenda que foi uma alteraçãozinha, um complemento, em 1969. A sétima, em 1988, que é a que rege o país até os dias atuais. Tem algumas emendas, mas ela é a Constituição que ainda está em vigor, podemos dizer assim. Ela ainda rege o nosso país. Não houve mudança na Constituição desde 1988. E eu trouxe aqui uma outra linha do tempo. Essa outra linha do tempo, ela fala da colonização, da história do Brasil. Nós temos aqui o período pré-colonial, onde foi explorado o pau-brasil. Os portugueses chegaram no Brasil e começaram a explorar o pau-brasil, levar o pau-brasil para Portugal. Depois eles vieram e se instalaram aqui, fizeram o Brasil ser uma colônia de Portugal. Então, foi o período colonial. Nesse período, eles exploraram a cana-de-açúcar e as nossas riquezas, o nosso ouro, certo? Que a nossa primeira riqueza explorada foi o pau-brasil. Aqui já veio a questão da mineração, explorou o nosso ouro. Aqui plantou a cana e explorou o ouro. Para plantar a cana, desmatou algumas áreas para plantar a cana, certo? Depois veio o período imperial, que teve o imperador, certo? E, por último, veio o período republicano. No período republicano, nós passamos a ter presidente da República. Deixamos de ser colônia de Portugal, deixamos depois de ser comandados pelo imperador e passamos a ser uma república, a ser independente de Portugal. Isso é a linha do tempo da nossa história. Também trouxe uma linha do tempo escolar, certo? Então, seria o ano que o aluno ele entra na escola, depois o ano que o aluno nasceu, o ano que o aluno entra na pré-escola, o ano que o aluno vai para o ensino fundamental, o ano que ele vai para o ensino médio e o ano que ele vai para a faculdade, fazer o ensino superior. Todos nós que estudamos passamos por essa linha do tempo escolar, certo? Nós nascemos, depois existe o período que a gente já pode entrar na pré-escola ou na creche, depois vem para o ensino fundamental, que é do primeiro ano até o nono, depois o ensino médio, depois a faculdade, quando a gente já está grande, certo? Que termina o ensino médio. Normalmente, termina com 18 anos e vai para a faculdade. Desafio do dia. Vocês vão criar essa linha do tempo de vocês, certo? Lembram que tinha disse na aula anterior, todo mundo tem a sua história, certo? Quando a mamãe guarda o bonezinho da criança, é uma fonte material. Quando a mamãe faz o álbum e escreve, coloca a foto é uma fonte visual. Mas ela bota lá, primeiro mês, isso, segundo mês, isso. É uma fonte escrita. Então, são fontes da nossa história pessoal. Então, aqui vocês vão fazer a linha do tempo da história pessoal de vocês. O ano que nasceu, o ano que começou a andar, o ano que entrou na escola e em 2021 a série que está estudando aqui em cima, certo? Tira a foto e manda para o WhatsApp da tia que ela vai estar esperando, ó, e vai ficar feliz. Combinado? Dando continuidade com a aulinha de geografia, a gente vai estudar os tipos de trabalhos. Só que a gente vai estudar os tipos de trabalhos dos povos tuaregues e caiapós, certo? Quem são esses, tia?
Vamos aprender quem são os tuaregues e quem são os caiapós. O povo tuaregues é um povo nômade, pastoralista e, apesar da pele negra semelhante aos povos negros africanos mais ao sul, são um dos vários grupos que formam a população berbere do norte da África, ou seja, eles vivem no norte da África. São todos praticamente da religião islâmica que chegou na região por volta do século XII. Então, vamos entender um pouquinho isso aí. Quem são os tuaregues? Diz, é o povo nômade. O que é nômade? É o povo que sai de um lugar para o outro, explorou esse lugar, caçou, pescou, vamos dizer assim, que a gente vai ver que eles vivem num lugar bem seco, mas estou só dando um exemplo. Caçou, pescou, ali não está dando mais, se muda para outro lugar. Mas só que a gente está vendo aqui que eles são pastoralistas. O que quer dizer isso? Que eles pastoram, eles têm criação de animais, certo? O nome Tuareg é de origem desconhecida. Acredita-se que seja uma palavra derivada do árabe abandonados. As pessoas acreditam que essa palavra Tuareg significa abandonados, referência à região que eles habitam. O lugar que eles vivem é tão seco, é tão deserto, que por isso que acreditam que o nome é abandonados, devido a essa região em que eles vivem. O trabalho do povo tuaregues é formado por pastores seminômades, certo? A gente já viu que nômade é porque eles se mudam de lugar. Seminômades, que eles passam um determinado tempo maior em uma região para depois se mudar, tá? Eles são formados, eles trabalham como pastores, agricultores, comerciantes, certo? No passado, eles controlavam a rota das caravanas no deserto Saara. Passava, tinha que pagar para poder passar, porque eles controlavam aquela rota. E o povo caiapó? Os caiapós são indígenas, certo? É um dos povos indígenas. Os caiapós, eles vivem em aldeias dispersas ao longo do curso superior dos rios Iriri, Bacajá, Fresco e de outros afluentes caudulosos do rio Xingu, desenhando no Brasil Central um território quase tão grande quanto o da Áustria. É praticamente recoberto pela floresta equatorial, com exceção da porção oriental preenchida por algumas áreas do cerrado. Ou seja, a maior parte tem floresta equatorial, mas tem uma parte que é cerrado, certo? Rio Xingu, no Brasil Central. Lembra que a gente viu as regiões? Região Norte, região Nordeste. Então, se é no Central, é na região Centro-Oeste que eles vivem, certo? Então, o Rio Xingu, na região Centro-Oeste do Brasil. E o trabalho deles, certo? O trabalho da mulher caiapós são especialmente as mulheres que produzem a quantidade necessária de alimentos calóricos. Elas cuidam da roça. As roças são cultivadas em um raio médio de 4 a 6 quilômetros da aldeia. Então, mais ou menos a 6 quilômetros da aldeia, elas fazem a plantação. Cada família possui sua própria roça, onde se cultiva, sobretudo, batata doce, milho, cana, banana e mandioca, extremamente ricas em calorias. Algumas frutas tropicais também plantam algodão e tabaco. Tabaco é para fazer o fumo, certo? Também integram o cultivo desse povo caiapós. Então, as mulheres, elas são encarregadas, além de preparar a comida, da roça, da plantação, certo?
E os homens? Os homens têm a dura tarefa de cortar árvores para a abertura das casas. As árvores são derrubadas no início da estação seca, em maio, e permanecem lá alguns meses, até a proximidade da estação chuvosa. Esse é o trabalho dos homens caiapós. A maior parte das atividades dos homens são do lado de fora da casa. A caça, a pesca, as caminhadas, fabricação de objetos e ferramentas, ou simplesmente a conversa na casa dos homens. O povo caiapós tem o hábito, tem a casa dos homens, onde eles se reúnem só os homens para conversar. Desafio do dia. Pesquise sobre os trabalhos atuais exercidos por indígenas. Faça uma lista de 6 profissões e envie para sua professora. A gente tem visto vários indígenas que estão saindo das aldeias e estão se formando em várias profissões, em várias áreas de conhecimento e tendo várias profissões. Então, pesquisem áreas que os indígenas trabalham atualmente e façam uma listinha de 6 profissões ocupadas por indígenas, certo? Tira uma foto e manda para o WhatsApp da tia, que ela vai amar, certo? Não esqueça, a pandemia não acabou. Usar a máscara, lavar as mãos sempre que possível, usar álcool quando não puder lavar as mãos. As aulas já começaram, não esqueça de manter o distanciamento social de 1 metro. Não vá para perto do coleguinha não, tá? E se puder, fique em casa. Quando puder ficar em casa e não ir para o meio da rua, fique em casa. Se proteja, proteja a sua família. Abraço virtual e beijo. Até a próxima. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de Inglês e Português. Estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa, ok? Vamos ver aqui os nossos conteúdos e as nossas habilidades. Vamos passar aqui. Vamos lá, nós vamos estudar hoje discussão oral, textos legais ou normativos, tá certo? Vamos ver a questão do vocabulário, da estrutura do texto, né, o estilo, a característica composicional, né, do texto, aquela forma que o texto tem, né, que a gente, quando olha para o texto, já sabe que tipo de texto é aquele, né, que gênero textual é aquele, né, que no caso o nosso estudo hoje é o texto legal, que é o texto da lei, né, a gente vai ver um texto da lei. Então, a gente vai discutir casos reais ou simulados, a gente na verdade vai só reconhecer esse tipo de texto. Hoje eu trouxe para vocês, vocês vão ter a habilidade, né, no final dessa aula, de reconhecer o texto legal chamado Código de Defesa do Consumidor, ok? E nós somos consumidores, todos nós compramos coisas, vendemos coisas, então na aula passada eu trouxe o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje a gente vai estudar, vai ver um pouco sobre Código de Defesa do Consumidor, ok? Vamos lá. Vamos lá, aqui eu trago uma imagem para vocês observarem, eu peguei ali no site do Senado Federal, né? Aí você tem Código de Defesa do Consumidor e normas correlatas, né? Senado Federal, 3ª edição, atualizada até janeiro de 2019. Aí você tem uma imagem que já dá para perceber do que a gente está falando, né? Você tem uma sacola de compras, né? Que a gente encontra em lojas de shopping center, de supermercado. E aí, com essa imagem, a gente já sabe que a gente vai falar sobre produtos, serviços e algumas coisas sobre consumidor, tá certo? Vamos lá. Vamos ver aqui o texto. Constituição da República Federativa do Brasil, né? A gente vai começar falando do direito do consumidor com a nossa Constituição Federal, tá certo? Que a gente chama de CF, né? Constituição Federal. Lá diz assim no título 2 e no capítulo 1, no artigo 5º, né? E no inciso lá embaixo, como a gente já estudou, né? Essas partes dos textos legais, né? Essa composição. Lá embaixo, aquele algarismo romano que vocês estão vendo, X, X, X e 2i, ali é 32, né?
32. Então, ali é o inciso, ok? Artigo 5º, inciso 32. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. E aí diz assim, lá no inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então já está dizendo que o Código é de defesa do consumidor. Isso está na nossa Constituição, né? A Constituição defende o consumidor, tá certo? Vamos passar. Então, no artigo 150 também ainda da Constituição, no parágrafo 5º, né? No parágrafo número 5, diz assim: sem prejuízo de outras garantias seguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados e Distrito Federal e aos municípios. Fazer o quê? O que é que eles não podem fazer? A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias e serviços. Então, o que é que os consumidores têm que saber? Eles têm que saber de todos os impostos das mercadorias e dos serviços que eles estão adquirindo. Então, a lei quem vai permitir isso aí, tá certo? E aí, continuando ainda na Constituição, no título 7, capítulo 1, né, que a gente fala da economia, da financeira, no artigo 170, que é muito importante, ele vai dizer assim: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme a justiça social, observados os seguintes princípios. Né? Aí tem o inciso número 5º, né? O número 5, defesa do consumidor. É só para vocês entenderem que na Constituição tem várias coisas falando sobre a defesa, né? O Código do Consumidor, certo? Sobre consumidor, né? Sobre essa relação das pessoas, né? Com o consumo. Ok? Vamos passar. Então, agora eu trago para vocês uma foto, uma panorama, né? Uma foto panorâmica, né? Da lei que a gente está falando aqui, da lei número 8.078 de 1990. E aí isso é o número da lei, né? Aparece assim a estrutura do texto. Primeiro vem o número da lei, depois vem dizendo o que é que a lei fala, o tema, né? O assunto. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, né? Então, essa lei vai proteger o consumidor, tá certo? Do mesmo jeito que a gente estudou a lei do ECA, que protege a criança e o adolescente. Essa lei vai proteger, vai defender o consumidor. E aí tem uma foto, eu não vou ler agora, é só para vocês saberem como é feito aí, né? A estrutura do texto. Ali tem o presidente da República, título 1, capítulo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, capítulo 2, artigo 4. Vamos passar adiante que eu trouxe para vocês algumas partes, né? Alguns trechos da lei. Vamos lá, título 1, dos direitos do consumidor, capítulo 1, de disposições gerais, né? Artigo 1, artigo 2, vai falar o quê? O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, né? De ordem pública e interesse social. E aí você vê aí, ó, artigo 1, está falando que essa lei, que esse código vai proteger e vai defender o consumidor. No artigo 2, o consumidor, quem é consumidor? No artigo 2 vai definir, vai descrever quem é consumidor. Consumidor é toda pessoa física, aquela que tem o CPF, ou pessoa jurídica, aquele que tem o CNPJ, que tem uma empresa, que adquire, né, que compra, né, e utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, aquela pessoa, ela é chamada destinatário final. Ela é quem está comprando aquele serviço ou aquele produto. Então, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é chamado de consumidor. Parágrafo único desse artigo 2º. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, né? Equipara significa dizer, é igual a um consumidor, aquele monte de gente, aquele monte de pessoas, né? Que estejam em relações de consumo. Então, se tiver uma promoção numa loja e aquele monte de gente comprando e
aquela empresa vendendo aquilo ali, tudinho é chamado também de consumidor, ok? Artigo 3. Fornecedor. O que é o fornecedor? É toda pessoa física que tem CPF, jurídica que tem CNPJ, pode ser pública ou privada, nacional ou estrangeira, né? Que desenvolve atividades de produção. Fornecedor é a pessoa que produz, que monta, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Esse é o fornecedor. Ele é quem fornece para o consumidor. Entendeu? Então, no parágrafo 1º do artigo 3 diz: produto. O que é produto? É qualquer bem, móvel ou imóvel. O que é móvel? É aquele que pode levar para os cantos, né? Que a gente pode transportar. Imóvel é aquele que não sai do lugar, feito como uma casa, um apartamento. Material ou imaterial. O que é material? É aquele bem que você pode pegar. Por exemplo, essa caneta. Eu comprei essa caneta, é um bem móvel e material. O que é um bem imaterial? Por exemplo, gasolina, combustível, gás, né? É aquele que você não pode pegar, né? E o parágrafo 2 é o que é serviço. Se alguém perguntar para você o que é serviço, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Então, eu sou professor, então, se eu quiser vender o meu serviço, alguém quiser aprender português, inglês comigo, eu estou vendendo. Aí você me paga. Não é o produto aqui, é a minha aula. Deu para entender? Esse é o serviço. Produto é o produto mesmo, que você consegue usar, né? Então, isso é o serviço, ok? Vamos continuar. Capítulo 2 da Política Nacional de Relações de Consumo. Essa relação de consumo dos fornecedores com consumidores, né, com produtos, serviços. No artigo 4 desta lei, do Código de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, né, o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção dos seus interesses econômicos e a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos nos seguintes princípios, inciso 1 e inciso 2. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, né? O consumidor ele é vulnerável, ele é como se fosse frágil, tem que ter muito cuidado com o consumidor, por isso que esse código é de defesa do consumidor. Aí tem que defender o quê? Tem que respeitar o consumidor, tem que respeitar a sua dignidade, a sua saúde, a sua segurança, proteção, entendeu? Tudo isso por quê? Porque o consumidor ele é vulnerável, é frágil com alguns produtos e serviços. Então, e inciso número 2, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, tudo é para proteger e defender o consumidor, ok? Essa lei. Vamos passar. Capítulo 3, dos direitos básicos do consumidor. Aí você vê o artigo 6, aí tem inciso 1, 2 e 3, né? Essas partes que vocês estão aprendendo da estrutura do texto, né, é muito importante. Vocês estão diante de uma lei, de um código do consumidor. Então, artigo 6º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3, ok? Então, são direitos básicos do consumidor. Quais são os direitos? Aí o inciso 1, 2 e 3 vai dizer quais são os direitos. Proteção à vida, saúde, proteção, né? Número 2, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado. Tem que ter a educação e a divulgação, ok? Número 3, a informação adequada e clara. Esse inciso 3 do artigo 6º é muito importante para nós, né? Para que a gente possa aprender. Olha só, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, né, que são os impostos, preço, bem como sobre os riscos que apresentam, que é para nos proteger aquele produto ou aquele serviço. Então, esse inciso número 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para mim, é um dos mais importantes aí para a gente que é consumidor, ok? Vamos passar. Parágrafo único, a informação que trata o inciso número 3, olha só como é importante, deste artigo 6º,
deve ser acessível à pessoa com deficiência, ok? Observado o disposto em regulamento. Então, veja como o inciso 3 do artigo 6 é muito importante. Tem que ter as informações claras para as pessoas, né, com deficiência, ok? E aí tem a seção número 3 da publicidade. Eu trouxe alguns trechos dessa lei, tá certo, gente? Essa lei é muito grande, vocês precisam ler ela. Eu trouxe alguns trechos, alguns pedaços da lei para a gente entender. Eu trouxe a publicidade porque ela é muito importante. Como é que a gente compra as coisas, né? Como, quando? A gente é arrodeado de quê? De publicidade, propaganda, incentivando, convencendo a gente a comprar esses produtos, esses serviços. Então, jornal, revista, televisão, internet, toda hora tem propaganda de consumo, né? E aí diz o que no artigo 36 da publicidade? A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Então, a propaganda, né? Na verdade não é propaganda. Propaganda é uma campanha publicitária, né, de chamar a atenção de consciência, por exemplo, da dengue, da Covid. Publicidade é realmente para vender o produto para o consumidor, entendeu? Então, tem que ser fácil de entender, né, de forma que o consumidor entenda. Parágrafo único. O fornecedor da publicidade, né, dos seus produtos e serviços manterá em seu poder, né, para informações dos legítimos interessados os dados. Então, o fornecedor que faz a publicidade para os consumidores, né, eles têm que ter o quê? Os dados dos fatos daquela publicidade, técnicos e científicos daquela mensagem que ele está passando. Então, se eu, consumidor, quiser ter acesso a essas informações, eu vou lá no fornecedor e digo, me passe, por favor, todos os dados que vocês têm dessa propaganda, dessa publicidade, na verdade, né? Vamos lá. E na lei 37 diz, é proibido, olha só como a lei diz, fala de alguns direitos, mas também fala de proibição. E diz assim, toda lei que diz que alguma coisa é proibida, ela vai começar assim, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, ok? Preste atenção nesse artigo 37, é muito importante, tá certo? É proibida toda publicidade. Publicidade aí tá no feminino, né? É um substantivo feminino, por isso que é proibida, tá concordando com o que vem depois. Se fosse masculino seria é proibido, ok? Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º vai falar sobre essa publicidade enganosa. Não pode acontecer essas informações, né, que engana, informação parcialmente falsa, né, que o consumidor pensa que é uma coisa, mas é outra. Então ele que possa induzir o erro do consumidor. Isso não pode acontecer, tá certo? O artigo 37 fala disso aí, é proibida acontecer isso aí. E abusivo, né? A publicidade não pode ser discriminatória, né? Que explore o medo ou a superstição do consumidor, né? Aproveita a deficiência dele, aproveite porque ela é uma criança, ela é um adolescente. Entendeu? Isso se chama ser abusiva, né? Publicidade abusiva. Não pode faltar com a segurança, com a saúde, né, desse consumidor, ok? Não pode ser perigosa, tá certo? Vamos ver, vamos passar. Agora um exercício para a gente finalizar a nossa aula. Bem simples o exercício, de acordo com a lei que a gente acabou de estudar um pouco, né, sobre ela. Complete as frases sobre o Código de Defesa do Consumidor, lei número 8.078 de 1990. Consumidor é toda pessoa, de acordo com a lei, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ok? Então, para você completar esse exercício, só é você voltar um pouquinho aí o vídeo, ok? E vocês conseguem completar. Então, eu vou deixar os outros dois para vocês fazerem aí de casa, tá certo? Produto é qualquer bem, aí você completa aí, ó, ou imóvel, aí completa, ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de... Aí você completa aí, volta o vídeo e tente fazer esse exercício aí, tá certo? Mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária. Então, aí eu trouxe
o que é consumidor, o que é produto e o que é serviço. Procure também aí no vídeo o que é fornecedor, tá certo? Então, gente, essa é a nossa videoaula de hoje, né? Aqui está a referência do Código de Defesa do Consumidor 2019. Muito bem, espero que vocês tenham entendido, compreendido esta videoaula. E aqui está os protocolos de segurança, né? Vocês continuem aí a se proteger da Covid-19. E, gente, um abraço a todos e até a próxima aula. Olá, alunos do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Ana Paula Guedes. Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Educação. Unidade temática, álgebra. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Resolver problemas que envolvam variações proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas. O que seria grandezas? Grandeza é tudo aquilo que podemos medir, certo? Altura, largura, idade, comprimento, enfim. Proporcionalidade direta. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, quando o valor da primeira é multiplicado por um número positivo, o valor da segunda também será multiplicado pelo mesmo número. Temos aí um exemplo. Ele diz: o quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Que delícia, hein? Vamos lá. Nós temos horas diárias e quantidades de bolos, certo? Então, veja, quando a gente teve 3 horas, nós fizemos quantidade de 6 bolos. Na segunda coluna, ele diz que as horas foram 6. Então, está havendo o que aí? Uma duplicidade. Era 3, passou para 6. Em seguida, triplicidade, passou para 9, certo? E, por último, ele deixou a letrinha Z, que é para você precisar estar fazendo essa continha e resolvendo, certo? Todas as vezes que vocês verem uma letra Z, X, Y, está dizendo a você que este é um número desconhecido. É uma incógnita ou uma variável que a gente chama dentro da matemática. Então, para a gente estar trabalhando isso, a gente precisa fazer o cálculo e estar achando esse número desconhecido. Já na quantidade de bolos, ele disse que no primeiro momento tinha 6, nas primeiras 3 horas. Quando foi na segunda coluna, ele está dizendo a você que tem uma variável X que você precisa estar descobrindo. Então, ele faz o seguinte: mantendo a regularidade identificada no quadro, responda. Letra A. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Explique como você pensou. Veja, como eu falei antes, se em 3 horas foram feitos 6, duplicou. Então, em 6 horas, você duplicou este valor. Serão feitos quantos? Então, a resposta aí será 12 bolos, certo? Porque eu vou duplicar esses 6. Eu tenho 6, duplicando ele, eu vou ter 12. Já na letra B, ele faz a seguinte pergunta: qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como você pensou. Se no primeiro momento de horas era 3 horas, ele duplicou, foi para 6. Triplicou, foi para 9. Quando ele fizer o quádruplo, será quantas horas? 12 horas. Essa é a resposta. Amanda passará o dia em um parque de natação da cidade. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado raso, com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamentos são 100 metros em 60 segundos,
e 200 metros em 120 segundos. Aí ele diz assim, colocou um problema, uma tabela e pediu para você fazer o complemento. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Veja só, se a gente tem no comprimento da prova 100 metros, certo? Isso duplicou para 200 metros no segundo momento. Duplicou novamente, a gente teve 400 metros. E novamente, nós temos 800 metros. Então, isso é diretamente proporcional. Já nos tempos, ele diz que ele, em 100 metros, faz em 60 segundos. 200 metros em 120. Então, quantos segundos, qual o tempo que ele vai gastar para fazer 400 metros? Se eu estou duplicando 60, dobrei, deu 120, vou colocar o dobro disso e mais o outro dobro que é para dar a resposta de 800 metros. Então, aí seria 240 segundos e 480 segundos. Carla visitou essa semana uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. O quadro expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo em horas. Ele fez a tabela e deixou alguns dados. E quantidade de calças. A cada 5 horas, eles fabricavam ou produziam 300 calças. Em 10, quantas calças eles vão produzir? E deixar o espaço livre para você estar pensando. Em 15, 900. E em 20 também você vai estar fazendo esses cálculozinhos e vai estar encontrando, certo? O resultado. Aí ele diz, observando os tempos e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a. Letra A. Calcular as quantidades de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Se em 5 horas foram 300, em 10 horas será o dobro, então serão 600. Essa é a resposta, em 10 horas. Já em 20 horas será 1.200 calças jeans. Compreender, aí letra B. Compreender o que acontece com as quantidades de calça em relação ao tempo. O que foi que aconteceu? Foi aumentando conforme mais horas trabalhadas, maior foi o número de calças. Foi aumentando em 300 a cada 5 e 5 horas. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas inversamente proporcionais. Quando há uma variação na razão inversa da outra. O que seria essa variação? Essa variação é justamente ao lado, se vocês perceberem, nós temos setas que aumentam e que diminuem essas grandezas, certo? Então, isso é grandezas inversamente proporcionais, porque apesar de inversas, mas elas são proporcionais. Veja, aí ele diz, duas grandezas são inversas proporcionalmente quando, ao dobrar o valor de uma, a outra reduz pela metade. Veja o exemplo. Quantidade de parcelas. Em 2 parcelas, o valor das parcelas é de R$ 1.200. Quando eu dividir isso, aumentar essas parcelas para 4, esse valor automaticamente vai cair. Veja, grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando há uma variação na razão inversa da outra. Ou seja, duas grandezas são inversas proporcionalmente quando, ao dobrar o valor de uma, a outra reduz pela metade. Veja o exemplo. Quantidade de parcelas, 2. Valor das parcelas, R$ 1.200. Quando eu aumentar estas parcelas em 4, eu vou estar diminuindo o valor das parcelas. Então, 4 parcelas eu já vou passar a pagar R$ 600, certo? Aí nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vejam, uma grandeza aumenta enquanto a segunda grandeza diminui. Foi isso que aconteceu no exemplo dado.
nós temos aí uma questão para a gente pensar e estar resolvendo. Há diversos retângulos de áreas iguais. Veja a seguir algumas possíveis medidas de lados desses retângulos. Então, nós temos aí a primeira área, a segunda área e a terceira área. Então, observando e organizando os dados no quadro abaixo, temos a largura em centímetros e o comprimento em centímetros. Então, quando nós tínhamos 1 de largura, o comprimento era 20. Quando na segunda figura a gente pode observar que nós temos a largura de 2 e o comprimento caiu para 10. Cada vez que essa largura vai aumentando, esse comprimento vai caindo. Estão percebendo? Eu tinha 1 no primeiro momento de largura, então meu comprimento era 20. Quando eu passei a ter 2 de largura, esse comprimento caiu para 10. Quando eu aumentei novamente a largura para 4, o meu comprimento caiu para 5. E se eu aumentar essa largura para 8, quanto será esse comprimento? Ele colocou a letrinha C, representando o comprimento, e pede a você que, letra A, seguindo o mesmo padrão identificado no quadro, qual o comprimento do retângulo quando a largura for igual a 8 centímetros? Explique a estratégia utilizada para resolver. Então, qual a estratégia que você está resolvendo? É justamente, enquanto uma parcela sobe, a outra vai descendo, certo? Enquanto a primeira sobe, a outra desce. É justamente isso que a gente está vendo, essa questão de inversa, certo? É o inverso. Quando nós temos uma crescendo, a outra está diminuindo. Então, a B. O que está acontecendo com o comprimento quando a largura dos retângulos aumenta? O que é que está acontecendo? Justamente, o comprimento está diminuindo, certo? E a C. As grandezas, largura e comprimento, expressas na atividade são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Explique. É justamente o que a gente falou antes. À medida que a largura foi aumentando, esse comprimento foi diminuindo. Vou deixar para vocês um desafio, certo? Para vocês estarem fazendo em casa e levando para a escola para o seu professor, tirar todas as suas dúvidas. A vovó vai fazer um bolo para a gente levar no acampamento da escola. Ela me pediu ajuda para comprar os ingredientes. Ela me deu a receita e disse que vai fazer 5 bolos. Quantos ovos eu devo comprar? Abaixo tem a receita da vovó, discriminando todos os materiais necessários. Então, ele disse: e quantas xícaras de açúcar? E quantos ml de óleo? Então, tentem fazer, certo? E as dúvidas levem para o seu professor. Bem, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. E como a gente sabe, nós estamos aí em tempo de pandemia e precisamos cuidar de nós, da nossa família e da nossa escola, usando todos os protocolos de segurança, certo? Máscara, álcool em gel, lavar as mãos sempre que estiver no lugar onde tem água e sabão, certo?